Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui às 7h53, uma vez mais trazendo um tema para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. E este tema, o segredo por trás de uma vida cheia de sentido e prazer, ele, quando se reflete sobre ele, a gente, com o caminho que será mostrado, vai ter surpresas. Surpresas no sentido de que muitas das coisas que estão ali nós já sabemos, mas não estamos muitas vezes focados para elas, voltados a elas. Então, inclusive aqui hoje é um dia de chuva, né? Muita gente não gosta de chuva, porém a chuva faz parte do ciclo da vida. A chuva faz com que muita coisa aconteça, principalmente na área em que nós buscamos recursos com relação à alimentação, com relação ao suprimento de água, energia, enfim, muita coisa. Então, a parte em que a chuva faz com que a gente tenha recursos a mais em todos os sentidos, pode não parecer muito prazeroso para que a gente ande na rua, se desloque e tal, mas ela é necessária e ela tem que ser, assim como tudo na nossa vida, agradecido ao Criador por fazer com que estas coisas aconteçam. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso tema, o segredo por trás de uma vida cheia de sentido e prazer. O sentido na vida induz o ser humano a procurar verdades, verdades estas que o levam ao discernimento, que nada mais é do que saber escolher entre o certo e o errado. E quando eu digo que o levam ao discernimento, é levá-lo a viver cada vez mais em busca de uma vida que cresça em abundância. E também, claro, em sua espiritualidade, em sua essência, né? O ser humano, ele é, por essência, espírito. E nós não podemos perder isto de foco. Bem, eu sou o Jorge Penteado, mentor, e ajudo pessoas a dar sentido à vida através do uso da inteligência espiritual, que nós vamos agora destacar um pouco mais. Então, o tema O Segredo por Trás de uma Vida Cheia de Sentido e Prazer se encontra no fato da harmonização de sua vida com o meio em que você vive. Você vai ter uma vida com sentido e vai ter prazer nisso se você estiver bem harmonizado com o meio em que você se encontra. Então vejamos, isto inicia no seu interior. Você necessita fazer com que seu intelectual e seu emocional se harmonizem. Você tem na mente uma parte intelectual e uma parte emocional, e elas precisam estar harmonizadas para que você tenha a paz interior, que é buscada por muitas pessoas. E isto você pode fazer através do seu espiritual, porque o seu espiritual colabora para que o seu intelectual e seu emocional convirjam no estabelecimento do seu desejo. Aqui, desejo eu trato muitas vezes como objetivo, dos seus objetivos, então. Então você precisa harmonizar, usando-se do seu conhecimento espiritual, você entrando no lado espiritual do processo, o seu intelectual e o seu emocional. A partir do momento que eles estiverem harmonizados e você está com a paz no interior, você já deu um passo importante para que a sua vida tenha sentido e, mais que isso, que você encontre prazer na vida. Bem, podemos expandir um pouco mais este ambiente, até porque nós começamos com um ambiente interno a cada um de nós. Mas digamos que vamos expandi-lo para o ambiente familiar. Neste caso, há necessidade da busca pela harmonização que envolve o seu interior. Precisa
alcançar a todos os seus familiares, levando-os a uma vida de paz entre eles, através de colaboração mútua entre os mesmos. Ou seja, você tem que, de alguma maneira, entre todos os familiares, estar servindo de várias maneiras, fazendo com que pessoas que estão com baixa vibração, que estejam para baixo, digamos assim, você possa levantá-los e fazer com que todos os demais também o ajudem nisso, porque esta pessoa se recupera com certeza. É assim na família. Mas também podemos expandir ainda mais o ambiente, levando em consideração o seu ambiente de trabalho. E não será diferente, não será diferente. Você sempre tem que levar, se você tem dentro de você paz interior, esta paz para o seu exterior, seja na família, seja no trabalho, e assim por diante, na comunidade, na sociedade. Mas terminamos no seguinte ponto: se expandirmos ao universo, a hora que chegarmos no outro lado, do interior para o universo, é que você vai saber que é parte de um todo. E como parte deste todo, do universo, você precisa estar harmonizado com o próprio. E isso virá através de um comportamento de cada um do todo, de cada uma dessas partes. E se esse todo se expande, fará com que você esteja também em expansão da mesma maneira, né? A paz no universo reinará, porque a colaboração de todas as partes entre elas. É isto que está projetado pelo Criador para a nossa vida, fazer com que esta expansão do universo se realize sem problemas, sem circunstâncias adversas. Se olharmos hoje como o universo se encontra, particularmente a Terra, que é uma das grandes partes do universo para nós, né, nós vemos que a Terra se encontra, infelizmente, no caos. Por quê? Porque os seres humanos não estão buscando essa harmonização com o universo. Então nós precisamos evitar isto. E isto é que faz com que nós demos sentido à nossa vida, mas no sentido se leve em consideração esta expansão do universo. Eu preciso estar me expandindo, assim como o universo está também se expandindo. Por quê? Porque assim eu não vou atrapalhar em nada esta expansão. Eu não vou trazer nada negativo ao processo da expansão. E não estarei, então, contra o Criador, em última análise. Bem, quanto ao prazer que trata o tema de hoje, o segredo por trás de uma vida cheia de sentido e prazer, considere que se recebe do Criador uma visão do propósito. O propósito universal de todos nós seres humanos é servir. Eu preciso servir. E eu busco, então, objetivos que vão me levar a este propósito. Como sempre digo, estes objetivos são missões que nós temos aqui nesta terra. São caminhos que eu preciso aplicar para ter um bom resultado, aquilo que eu tenho na minha personalidade, o dom que eu tenho, aquilo que me dá prazer de fazer. Eu não devo estar me subjugando e sim trabalhando para ir contra o processo de fazer o que não quero para simplesmente sobreviver. É muito comum isso em nossa sociedade. As pessoas, às vezes, por tradição, por um lado, ou porque, eu vou iniciar um serviço aqui de tal forma, mas é só por um tempinho, porque assim que eu resolver os problemas que eu tenho financeiros, por exemplo, eu já mudo para alguma coisa melhor. E entra numa espiral descendente, não consegue depois sair, cria uma situação em que fica presa a isto.
de estar trabalhando para simplesmente sobreviver. E isso é muito triste, pessoal. A gente precisa realmente fazer com que aquilo que traz a você prazer seja aquilo que você vai usar como caminho, a sua personalidade. Então, faço aqui um primeiro questionamento a vocês. Você é consciente de que é parte importante do universo? De que você realmente tem que estar harmonizado com ele? É claro que ninguém é 100% harmonizado, mas você tem, dando sentido à sua vida, a cada vez estar em mais harmonia com o universo. E é por isso que ele libera a você uma série de coisas que você pode usufruir e está prometida pelo Criador. Por sinal, as melhores coisas que estão aqui na face dessa terra. Bem, este tema, o segredo por trás de uma vida cheia de sentido e prazer, também leva à compreensão de que não devemos deixar a vida nos levar, mesmo que haja um pagode bastante divulgado e que coloca em risco a integridade do ser humano que o adere, que passa a fazer da sua vida algo em que a vida leve. Por que eu digo isto? Porque deixar a vida nos levar significa que nos entregamos às emoções que estabelecem cada um, independentemente de onde vieram, as quais decorrem das verdades que temos em nossa mente, das crenças que temos, o que não dá a você sentido para atingir o propósito de servir. Por quê? Porque você está à mercê de verdades que possui e que está te levando à destruição porque são verdades de outras pessoas que você aderiu. E você sequer pensou se aquilo era o melhor para você, se aquilo dava sentido na busca do propósito em sua vida e se você está estabelecendo objetivos que realmente te mantenham nesta direção e sentido de vida, de servir. Servir é o ponto universal colocado pelo Criador. Estamos aqui para servir. Então, isto nós precisamos ter em mente sempre. Lembre-se também que o Criador gerou o universo e o mantém em crescimento, em expansão. E através de leis universais, que ele estabeleceu por conta própria e por sua sabedoria. Sabedoria essa que nós precisamos, neste crescimento, buscar. É isso que nos dará o discernimento, o saber escolher entre o certo e o errado. Bem, o Criador nos criou para a expansão e harmonia com o universo. Para isto, nos deu o atributo da razão em nosso intelectual, na parte de nossa mente onde reside o intelectual, que é através do qual se libera pensamentos que devem ser harmonizados com o emocional e, deste modo, levar ao crescimento com a expansão do universo. Então, até aqui nós estamos vendo, precisamos estar em expansão, assim como o universo está em expansão, porque somos parte dele e não podemos, por ser parte dele, fazer algo contra, que vá, de alguma maneira, ofender o caminho de expansão em que o universo se encontra. Parece, muitas vezes, que nós somos tão pequenos que isso não tem importância, mas há o efeito manada. Muitas vezes as pessoas vão se influenciando e influenciando populações, públicos enormes, e daqui a pouco estão todos indo contra esse processo, prejudicando o universo. Eu falo em movimentos até mundiais, movimentos que fazem com que muitas pessoas, vamos dizer, muitos da população mundial, dos 8 bilhões que hoje o censo mostra, poderão estar criando circunstâncias contra o universo que vão atrapalhar com que ele se expanda. Precisamos estar atento a isso e precisamos nós fazer a nossa parte. Isso é importante. Bom, com isso,
Eu consigo mostrar a você que o Criador é ordenado e ele planejou tudo o que criou e co-criará com os seres humanos, que é uma criação dele que tem no seu interior o livre-arbítrio, que nada mais é do que o poder da escolha. E foi este livre-arbítrio gerado para que ele governe a expansão do universo, através da colaboração das partes que o compõem. Ou seja, ele precisa estar colaborando com todos, para que todos também colaborem com os demais, com ele próprio, e esta expansão não seja prejudicada, que não hajam circunstâncias contra essa expansão do universo. Bom, agora eu te pergunto, você está em harmonia com o universo? Você se sente parte do todo e sabe dos direitos e deveres que você tem com relação ao Criador? Bem, pense nisso, reflita, veja até onde você colabora ou não para que essa expansão do universo esteja ocorrendo. Voltamos então ao tema. Este tema que estamos tratando, o segredo por trás de uma vida cheia de sentido e prazer, é a oportunidade de você dar sentido à sua vida, desempenhar o papel que o Criador estabeleceu para você, através de um caminho que o faz avançar cada vez mais para o seu propósito, para servir cada vez mais, fazendo o que o dá prazer. É aquilo que eu disse, você tem um dom, você tem uma personalidade instituída pelo Criador. Faça aquilo que a sua personalidade fica feliz em fazer. Faça aquilo que vai trazer a você prazer no usufruir cada vez mais ao longo deste caminho em que você busca aqui na Terra crescer no servir. Caminho este que pode ser vivido de uma maneira esplêndida, uma maneira onde você possa obter tudo o que você desejar. Mas você tem que se enquadrar em fazer isto sempre que você ama fazer, você gosta de fazer. Bem, como sempre, eu vou dar um exemplo pessoal agora de como passei a dar sentido à minha vida. Eu já falei sobre isso em outras lives, em outros vídeos, mas para que dê sentido aqui neste contexto, eu preciso repetir algumas partes. Então, como eu passei a dar sentido na minha vida? Basicamente é o seguinte: após procurar eliminar um vazio que possuía no meu coração, a coisa interna minha, eu não me sentia uma pessoa totalmente realizada, alguma coisa me incomodava. E isso durou praticamente uns 10 anos. Um dia a ficha caiu. Como a gente diz na gíria, né? A ficha caiu. Enfim, eu fiquei consciente daquilo que eu não tinha consciência. Bom, e como foi isso? Durante muito tempo, tive sucesso em minha vida profissional e me estabeleci fortemente numa zona de conforto. Vamos lá, por que eu tive sucesso? Porque a minha base intelectual me ensinou que para se ter sucesso na vida, você precisaria se desenvolver, se graduar ou ter um conhecimento específico. A partir dali você buscaria recursos financeiros, começaria a ter uma riqueza para ter conforto em sua vida, estaria casando, tendo filhos, desenvolveria estes filhos e a partir do momento que você chegasse a ser avô, você teria completado seu ciclo. Isto é que o intelectual traz e é fortemente usado até hoje, porque entre todas as inteligências, o intelectual foi o primeiro, há mais de 100 anos atrás, a ser estabelecido como métrica para saber se você era uma pessoa inteligente. Só que a inteligência não depende só do intelectual. Há também a emocional e agora, mais recentemente, a espiritual, que nós estamos tratando aqui.
Bom, eu falei em zona de conforto. Eu gostaria de esclarecer que é o local em que a gente se encontra, a partir do momento que não se desafia mais a nós próprios. E toda vez que você para de se desafiar em querer crescer, em querer ter novas compreensões das coisas, da vida, enfim, você para de crescer. E isto te leva à degeneração. Você não pode ficar em zonas de conforto. Você foi criado para estar em desafio constantemente, para estar insatisfeito constantemente. Você tem que querer sempre mais, crescer mais. Tudo isso apontando para o seu propósito, para o servir. Isso é fundamental, pessoal. Bom, eu estava passando por isso e veio um outro momento, o de começar a pensar em minha aposentadoria, especificamente quanto a como manteria o meu estilo de vida com o que receberia do INSS. Que missão, hein? Praticamente impossível de você encontrar uma solução. Mas na realidade, para tudo há solução. Na verdade, eu não tinha sentido na minha vida. Eu estava impregnado pelas verdades que foram colocadas no meu intelecto, no meu intelectual, quando eu estava me desenvolvendo. Verdades estas que não são bem assim. Estava sendo desprezado a minha parte emocional, bem como a minha parte espiritual. Aí pergunto a você, você já teve momentos na vida em que te levam a pensar como resolver alguma coisa, como foi o meu caso com a aposentadoria, em relação à aposentadoria padrão e INSS? Provavelmente já, porque todos chegam num ponto da vida que procuram alguma coisa, mas não se sentem capazes de achar a saída, dar solução a esse tipo de circunstância. Mas pense bem, pense em mais de uma, porque geralmente você tem, assim como eu tenho, várias vezes eu me senti totalmente incapaz de resolver determinadas coisas. Por quê? Porque eu estava dando atenção a apenas uma de 3 inteligências que possuo, ou estava com verdades na minha mente que foram impregnadas, impressas na minha mente, em função deste, digamos assim, início, através de todo o conhecimento, toda a compreensão que recebi, ser derivada apenas da parte intelectual do processo. Mas vamos lá, veja se com você é assim também. Pense um pouco, comece a refletir. O pensamento é um grande diferencial na nossa vida, na vida dos seres humanos. Bem, passei por isso e a hora chegou, né? A hora chegou porque eu fui convidado a sair da empresa, ou seja, eu estava prestes a entrar naquela aposentadoria, né? E aí eu acabei, porque eu não poderia parar, eu não teria condições de manter nada na minha vida, eu acabei abrindo uma empresa para dar consultoria. Afinal de contas, eu tinha muito conhecimento e muita prática no desenrolar de projetos, né? E eu não poderia passar, eu pensava claramente assim na época, eu não poderia passar por algum, vamos dizer assim, desgosto, se eu estivesse trabalhando fortemente e fazendo aquilo que sempre fiz e que trouxe a mim as condições de ter o estilo de vida que tinha. Mas olha que interessante. Não havia mais atrás de mim uma grande instituição, enquanto eu era empregado, para me suportar. Ou seja, onde eu chegava, eu me apresentava como o Jorge Penteado da empresa X, seja ela qualquer uma das que passei. E quando eu me apresentava assim, e elas eram grandiosas, e são ainda grandiosas, o que acontece? A pessoa não liga muito para o Jorge Penteado. Ela liga, poxa, esta pessoa tem uma posição importante nesta empresa. Então, vamos ouvir, vamos ver se conseguimos gerar um relacionamento e talvez negócios.
que é o que acontecia. Só que a partir do momento que eu passei a ser apenas o Jorge Penteado consultor, o negócio degringolou. Eu não tinha mais nada. E é assim mesmo. Eu preciso construir as empresas grandiosas. Eu preciso buscar o caminho que me leva a objetivos que vão me levar ao propósito de servir. O que uma empresa faz? Servir. A busca do resultado de uma empresa está no servir, de levar algo para os outros para que eles tenham uma vida melhor. Não existe empresa que não tenha este objetivo. É claro que você tem que estar dentro daquelas regras que foram instituídas pelo Criador, das leis universais. Por que eu falo isso? Porque você não pode querer servir usando de corrupção, por exemplo. Se você servir usando de corrupção, você está contra o universo. E se você está contra o universo, isso poderá dar um resultado que você ainda será justiçado em algum momento, porque você está, na verdade, desservindo. Você está tirando de outros para poder ter um benefício. E nós estamos aqui para governar o quê? O universo. Em momento algum o Criador disse que nós temos que governar o outro, a outra parte, um outro ser humano. Não existe essa afirmação em lugar nenhum de nenhuma escritura de religião alguma. Não se pode fazer algo que vá contra o universo. Guarde isto é importante. Bom, eu passei um tempo buscando uma maneira de sobreviver, porque como Jorge Penteado, o consultor, eu era só isso e conseguia desenvolver uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Mas esse tempo cada vez mais me levava o meu lado intelectual, porque eu tinha sido criado desenvolvendo intelectual e eu não podia continuar vivendo assim. Então eu comecei a procurar outras coisas. Você também é uma pessoa que passa por algo semelhante, você se formou, você adquiriu recursos, casou, tem filhos, está no meio desse processo, ou já está sendo avô hoje. E você tem consciência de que você está levando apenas a usar uma parte do que você tem de inteligência? Vá pensando nisso. Nós vamos ver daqui a pouco qual é o segredo para resolver isto. Bem, mas a situação não parou aí. Para piorar, veio um afastamento meu da família que tinha, que me levou a um divórcio posteriormente, mais tarde. Então toda a minha vida ruiu, sumiu o chão que eu pisava. Eu não tinha mais nada abaixo de mim. Me sentindo totalmente incapaz. Não tinha a mínima vontade de fazer nada. Eu não queria ir para frente. Eu estava totalmente desanimado. Eu estava num ponto em que a vida estava para terminar ali, não tinha mais o que fazer. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu consegui formar a família, eu consegui isso, aquilo, não sei o quê, mas quando atingi uma certa idade, me encontro nesta situação. Totalmente, diria assim, morto para a vida. Bem, eu acredito que todos nós, em algum momento, temos situações em que o nosso chão some. Isto já aconteceu com você? Pense um pouco nisso. Por que eu insisto em que você pense e reflita? Porque daqui a pouco nós vamos ver os segredos, né? Ou o segredo, os 8 passos que trago aqui para definir de que maneira você pode dar sentido à sua vida e virá-la, transformar-se através disso de uma maneira que você vai ter realmente como usufruir de tudo que é aqui, conforme o Criador colocou para nós. Bem, nesta situação chegou no momento que uma luz apareceu. Essa luz veio quando eu fui convidado a dirigir uma faculdade. E no primeiro dia que entrei nesta faculdade, me deparei no corredor com uma faixa onde estava o versículo
7 de Provérbios, do livro de Provérbios, do primeiro livro de Provérbios. Já falei isso várias vezes em outras lives, em outros vídeos. Por quê? Porque isto é marcante na minha vida. É marcante porque a hora que eu vejo Provérbios 1:7, todo dia eu reflito sobre ele, eu penso sobre ele, eu quero me manter em crescimento. Eu vejo ali escrito claramente, né, que você, se tem temor a Deus, você está no início ou numa faixa de crescimento em conhecimento, em sabedoria. Mas, se você é insensato a isso, se você não dá bola a isso, você está desprezando a sabedoria do Criador. E a sua disciplina também. Porque você precisa de muita disciplina para estar sempre crescendo. Você precisa olhar bem para esse versículo 7 do livro de Provérbios 1. Então, eu diria para você, isto balançou comigo, pois eu comecei a ver algo em minha vida que eu pouco me preocupei. Eu não disse a vocês ainda agora que eu vinha usando minha inteligência intelectual, mas no final dos meus trabalhos, nós já tínhamos, quase um século depois destas métricas da intelectual, houveram métricas para ver a sua inteligência emocional. E eu, na prática, ainda comecei em empresas a trabalhar estes conceitos para melhorar relacionamentos, para, na verdade, trazer mais eficiência e eficácia às empresas que a gente trabalha, levando em consideração o quê? Que há uma inteligência emocional. E até aí é o que eu tinha visão, né? Mas eu nunca tinha me preocupado com o Criador. E quando eu vejo ali em Provérbios 1:7, o temor ao Criador é o princípio do conhecimento, da sabedoria, isso é fundamental para que a gente entenda. O temor aqui não significa ter medo. O temor aqui significa o respeito às coisas que o Criador deixou para que você se desenvolva. E voltando ao que falávamos, e esteja em harmonia com o universo. É assim que você vai conseguir fazer isso. Então ali caiu o espiritual na minha consciência. Só que eu não havia praticado nada. Eu venho de uma família católica, como a grande maioria aqui no Brasil, ou pelo menos cristã, né? Hoje no Brasil nós temos os cristãos como os representantes, né, da religião aqui no país, praticamente. É uma quantidade bastante grande de pessoas que seguem o cristianismo. Bem, então eu passei a refletir sobre a minha vida e notei as diversas vezes em que o Criador esteve presente na minha vida, mas eu não tinha consciência daqueles momentos. São aquelas situações em que você está sem saída e, de repente, algo acontece que você vê a saída e você se safa daquela circunstância. Pergunto, com você nunca aconteceu algo parecido com isso? Então, espera aí um pouquinho. O Criador faz todo sentido. Eu não posso ter aparecido do nada. Eu fui criado. E todo mundo que cria algo, cria para que ele cumpra algum tipo de tarefa. E aí eu comecei a pensar muito nisso, né? E comecei então a procurar entender melhor a espiritualidade. E para isso eu fui me aproximando da religião. Comecei a frequentar igrejas, comecei a me aprofundar um pouco no assunto, mas esse aprofundar no assunto, depois fui ver que ele ainda era bastante superficial, né? Porque é o que se passa no dia a dia, são várias pessoas num culto ou numa missa, então se traz o básico para manter as pessoas, digamos assim, informadas e ligadas a grupos que
aceitam determinadas doutrinas, determinadas religiões. Mas, neste momento, na minha vida, houve um desentendimento meu com o dono da faculdade. Porque tínhamos valores diferentes, pura e simplesmente por isso, eu não quis aceitar coisas e então eu resolvi sair da faculdade. Aí eu já estava casado com a minha atual esposa. E sempre nós decidimos juntos aquelas coisas que vão mudar o sentido que temos na vida. E nós decidimos então que, de fato, buscar a espiritualidade seria a chave. Nós encontraríamos ali como nos desenvolver, como fazer com que as coisas a partir daí tivessem sentido para a gente, como aquele vazio sairia de dentro de mim e também em parte dela. Ela convivia comigo, ela sabia do que eu tinha dentro de mim com relação a este vazio. Bem, decidimos que iríamos buscar na religião o como agregar o que faltava em nossa vida, a espiritualidade. Bom, você sabe a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Se não sabe, eu postei nesta semana mesmo um vídeo neste canal há poucos dias, onde trato apenas deste assunto. Vale a pena você ver o que é esta diferença. Vá lá, assista esse vídeo. Você vai entender cada vez mais sobre o que eu estou trazendo de ensinamento, né, de proposta para vocês. Bem, após tomar aquela decisão, eu e a minha atual esposa partimos para uma cidade onde tínhamos escolas altamente destacadas e indicadas para que a gente fizesse esse estudo. E ali passamos 3 anos mergulhados no estudo de entender as escrituras sagradas, que são a base do cristianismo. Mas que coisa interessante. Ao final destes 3 anos, aquele vazio não se dissipou em meu coração. Eu continuava com vazio. Quer dizer, haveria algum tipo de jeito de retirar esse vazio de mim, mas não foi desta vez ainda, né? Por quê? Porque eu não consegui, ao sair depois desses 3 anos de estudo, enxergar como praticar as coisas na minha vida, para que tudo isso que está nas Escrituras Sagradas se realizem para mim. Coisas do tipo, você tem que ter fé, ok? Eu posso ter fé, eu devo ter fé. Agora, como eu faço a gestão da fé, que é uma emoção, ou a gestão das minhas emoções, para que eu possa estar me posicionando cada vez melhor, cada vez mais aumentando a minha fé. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Isto não apareceu durante esses 3 anos de estudo. E eu falo de fé, mas são várias outras coisas que são citadas nas Escrituras, que você precisa saber como achar o caminho e como praticar algo que façam com que você cresça em direção àquilo que as Escrituras colocam para você. Bem, eu sempre busquei a excelência no que faço. Por isso, a prática para mim é fundamental. Por quê? A sua excelência, ela vai aumentando sempre que você pratica. Você fica excelente em fazer algo a partir do momento que você já fez várias vezes. Você tem que ser cuidadoso, você tem que ter um checklist, algo que te leve a ver que você está passando por todos os passos corretamente. Mas cada vez que você faz isso, apoiado por um checklist, como eu digo, a sua excelência cresce. E a prática é fundamental para mim porque eu busco excelência no que faço. E acredito que todos buscam, né? Bom, foi nesse momento que eu percebi que a religião praticada por várias instituições, a religião está ligada ao fator externo, a você. Ela está ligada a uma instituição que você frequenta.
é como uma empresa, é uma empresa na realidade. Então ela tinha, além da característica principal que deveria ter de expandir o espiritual do cidadão que frequenta esta empresa, ela tinha mais uma série de outras atribuições. E pior, uma série às vezes de interesses que não me levaram ao modo de como dar sentido a me integrar como todo, como as próprias escrituras dizem que eu posso fazer. Não achei a prática, não achei o caminho, não achei o método para isso. Pois bem, eu, ao finalizar esta aprendizagem, ainda com aquele vazio, como disse, por ser graduado em ciências exatas, fui procurar o estado da arte com relação a como a ciência estava se posicionando com a espiritualidade. Neste momento, tive o primeiro contato com a descoberta por parte da ciência e a divulgação de uma terceira inteligência, a inteligência espiritual, a qual me dediquei a estudar, estou estudando e continuarei estudando para ter profundidade neste assunto cada vez mais. É maravilhoso entender que é através do espírito, que é a nossa essência, que a mente que nós temos aqui, intelectual e emocional, precisa ser harmonizada. Lembram lá atrás, quando eu falei do ambiente, e que o primeiro ambiente era que você harmonizasse o seu interior? Quem é que faz com que isso aconteça? É o seu espírito, é a sua essência. Isso vem da inteligência espiritual. Hoje está comprovado que dentro do cérebro humano há um ponto físico através do qual você recebe insights, que você recebe o contato com o Criador. Isso não estou colocando aqui simplesmente por colocar. Isso é comprovado cientificamente. Vocês têm toda uma literatura hoje no mercado à disposição, onde vocês podem estudar detalhes de tudo isso. Mas o que é importante aí? O Criador foi reconhecido pela ciência. Então, não só a religião reconhece o Criador, a ciência também. Mas a ciência, ela vem se desenvolvendo através de pesquisas. E eu comecei a ter acesso, porque procurava, porque elas estão aí à disposição, a várias pesquisas feitas em academias de reconhecimento mundial. E comecei a buscar cursos onde se iniciou uma iluminação em minha vida. E conforme avançava, fui encontrando o que procurava, métodos e ferramentas, a partir dos quais comecei a criar passos para praticar a espiritualidade. Com isso, dei sentido à minha vida. Ao entender o Criador, descobri minha essência, o Espírito, e passei a buscar me direcionar para crescer cada vez mais no propósito universal esse de servir, como disse a vocês. Bem, hoje eu estou num caminho crescente, onde me desafio no dia a dia a levar cada vez mais com excelência um processo que pessoas poderão atalhar este árduo caminho que tive em minha vida e passarem a viver cada vez mais o que de melhor há nesta terra, assim como estou vivendo hoje com a minha atual esposa, onde projetamos o nosso crescimento para o resto de nossas vidas e tudo está avançando conforme nós estamos planejando. Já temos um bom tempo que estamos trabalhando neste planejamento e ele vai se depurando cada dia mais. Muitas vezes, quando colocamos objetivos nesse planejamento, nós não sabemos de que maneira ele acontecerá, mas sabemos que ele é necessário para que o nosso planejamento tenha sentido. Então, no decorrer, no andar da carruagem, como se diz, os insights do Criador dão a você de que maneira você deve fazer para obter o resultado e chegar ao objetivo que você estabeleceu.
Bem, então coloquei aqui mais um pouco da minha história para vocês. Aí eu vou perguntar a vocês agora o seguinte: você hoje se encontra num caminho que planejou? Este caminho é harmônico com o universo? Ou seja, ele está te levando à expansão do universo? Bom, aqui vou colocar uma curiosidade para vocês que faz parte disso que vivi. A curiosidade significa, ou é o seguinte: passei anos de minha vida como professor e quando em empresas, sempre que dirigia grandes projetos, eu tomava para mim os treinamentos de visão dos mesmos. Todo o treinamento a ser dado aos executivos das empresas que contratavam esses projetos, eu fazia questão para que não tivesse mau entendimento desta visão e não trazer problemas futuros com relação mas eu pensei que fosse assim, né? E não é bem o que eu estava pensando. Então eu tinha que explorar demais essa visão. É do tipo, eu não posso falar para você assim, eu estou vendendo uma casa que tem 4 quartos. De fato ela tem 4 quartos. Agora, se o comprador não vai lá, não vê a casa, se ele simplesmente vê a metragem, vê uma planta e compra, e chega lá, de fato tem os 4 quartos, mas não tem nem piso no chão, não tem forro no teto, você vai reclamar o quê? Você tem que ter o cuidado de transferir as visões claras para quem você está envolvendo nos processos em que você estará comprometido com estas pessoas, nesses relacionamentos. Então, o que eu quero dizer para você é que eu sempre estive ligado aqui. Às vezes eu derivo para dar uma explicação um pouco maior, parece que eu perdi o assunto, mas não. Retornando. Então eu passei anos na minha vida como professor e mesmo quando estava desenvolvendo projetos, eu fazia questão de dar os treinamentos, de levar a visão de maneira muito clara, né? Porque isso está trazendo para mim hoje de volta o ensino. É a área que eu estou me dedicando fortemente. Eu até o último dia de minha vida quero estar ajudando pessoas a procurarem o sentido em sua vida, se não os tiverem, e se os tiverem, de que maneira fazer com que este sentido se mantenha alinhado com o propósito, de maneira que você realmente vai poder desfrutar de muita coisa aqui em vida, ter uma vida abundante, uma vida maravilhosa. E o que vai propiciar eu passar estas coisas para vocês é exatamente como praticar, como usar a inteligência espiritual. Bem, você já faz o que te dá prazer? Você identifica a sua personalidade? Porque, como disse, eu durante muito tempo fiquei como professor, muito tempo como instrutor, mas não me toquei que retornaria nesse momento a fazer aquilo que eu gosto, que é o quê? Estudar e passar aos outros para que também adquiram este conhecimento, esta compreensão e possam estar crescendo na vida. Mas, interessante, muitas vezes chegaram a mim pessoas que diziam: olha, eu pertenço à igreja tal, ou ao templo tal, ou à mesquita tal, e estou me sentindo muito bem, e não vou perder o meu tempo com este assunto, inteligência espiritual. Ora, se nós olharmos bem, há uma incongruência, né, que essas pessoas estão cometendo, com certeza porque elas estão numa zona de conforto, satisfeita com as barreiras de sua mente e não querem crescer. Elas não estão mais se desafiando, portanto, elas não estão se aperfeiçoando cada vez mais para que o seu propósito melhore em excelência, que é de servir. É servir. Volto a dizer, estamos aqui para servir a tudo e a todos, o tempo
todo. Agora, servir é fazer com que os outros deem sentido também à vida deles. Porque se todos começarem a entender o verdadeiro propósito, o caminho que vai utilizar é aquele que lhe dá prazer. Você escolhe. Eu vou pelo ensino. Tem outras pessoas que vão pela construção de grandes prédios, outros por outro motivo, atendendo pessoas que estão com problemas de saúde, são os médicos, os advogados, para tentar fazer o que é uma serenização, um acordo entre pessoas que não estão chegando a um consenso. E assim vai. O que eu tenho e o que eu escolhi, o que eu pratiquei e me dava sempre prazer na vida, era o de ensinar. E eu voltei para isso. E isso é importante. Com certeza, o Criador, ele preconiza a nós o servir. E nós precisamos estar preparados para cada vez mais crescer nesta direção e sentido, neste sentido. Bem, independente da religião e do nome que se dá, o Criador é único. Isto porque cada religião tem a sua escritura, digamos assim, tem a sua doutrina, né? Então, o que eu estou passando para vocês? É exatamente que não há como você sair disto. Você foi criado e você tem um objetivo muito claro dado pelo Criador para você, que é se harmonizar com o universo e se expandir com ele. E para isso você tem que tratar todas as partes. Então a incongruência aqui está porque a pessoa na realidade entra numa zona de conforto. E ela não pode parar de se desafiar, parar de crescer. Isso vai trazer a ela cada vez mais prazer se ela estiver nos caminhos que ela escolhe e tem prazer. Então lembrem-se disso. Mas não foi só do lado da religião que eu encontrei pessoas que estavam questionando uma inteligência espiritual. Ao lado daqueles cientistas que são ateus, que afirmam que o Criador não existe. Mas se você perguntar a eles se eles sentem amor por alguém ou por algo, o mesmo vai responder que sim. Ele não vive isolado. Isto o leva a aceitar o Criador. Por que ele está aceitando, mesmo inconscientemente, o Criador? Porque a maior expressão desta emoção, amor, é o próprio Criador. E isso você confere nas Escrituras. Não só na Bíblia dos cristãos, mas em relação a todas as escrituras de doutrinas que você pode ter acesso. E hoje é fácil, né? Com a internet, com o Dr. Google, né? Você pode buscar muitas coisas e entender do que eu estou falando. Bom, então eu digo para vocês, estas situações em que uma religião basta, a religião não é o fim da vida da pessoa, ela é necessária para que você entenda e compreenda os princípios que estão lá sendo colocados para as pessoas que estão naquela religião. Mas o que eu estou afirmando para você é de que estes princípios, eles estão nestas escrituras. Sempre há ali o quê? A busca da pessoa crescer no servir. É uma questão de interpretação, é uma questão de se dedicar a entender corretamente estas coisas. Bem, então, digo a vocês que é um grande engano pensar que a vida não tem uma direção e um sentido para nós. Pois imagine-se sem o poder de governo dado pelo Criador na seguinte experiência que eu estou propondo a vocês. Entrem num táxi, entreguem um papel para o motorista, onde tem 15 endereços, 10 endereços, e fale para ele, eu quero ir aqui. Eu quero ir aqui. O aqui é ao mesmo tempo. Qual é a atitude do motorista?
Assim também é com sua vida. Ela precisa de direção e sentido único. Único. Você não pode estar atirando para todos os lados o tempo todo. Você só está perdendo sua energia e não está conseguindo nada. Por isso que é importante buscar o sentido. É muito importante. Bom, vamos lá. Vamos então passar esses 8 passos que eu citei que passaria a vocês, que vai revelar o segredo que você precisa conhecer para ter uma vida que realmente vale a pena, uma vida com sentido. Primeiro deles, e que para mim caiu, como eu falei no exemplo anterior, é temer, é respeitar, é saber que o Criador está em você. Porque ele e todo Criador, quando faz algo, está na criatura que criou ou na coisa que criou de alguma maneira. Então isso, basta você puxar um pouquinho, né, através de um pensamento, você vai ver que de fato você é uma criatura. Tem uma série de coisas diferentes do resto das criaturas, que não são seres humanos, mas você, e que são favoráveis a você poder avançar. Então, o primeiro passo que você precisa dar é passar a buscar o Criador, entender que Ele está dentro de você, que Ele é o poder que você tem para fazer as coisas começarem a mudar, para que a vida comece a ter sentido. O segundo é saber quem você é, que você é, na essência, espírito. Mas como o que se desenvolveu primeiro foi o lado intelectual e o lado emocional pela ciência, o espírito ficou relegado. Só recentemente que nós temos a parte da espiritualidade sendo considerado pela ciência. Esse é o motivo de que muitos não conseguem entender o que ele é. Que ele é, na verdade, um espírito. E ele precisa ser o que a sua essência diz para poder fazer com que se harmonize o intelectual com o emocional, que nós tratamos aqui um pouco atrás. O terceiro ponto dos 8 pontos é compreender o porquê você está aqui na Terra. E eu já falei bastante sobre isso hoje. É servir, é estar cada vez mais preocupado em auxiliar os que te rodeiam, para que vocês se harmonizem com a expansão do universo. Né? Não firam as coisas que estão ditas para que aconteçam e que o universo nos mostra constantemente, que são as leis universais. Bem, o quarto ponto é compreender que o propósito é servir ao Criador. Eu fui criado para servir, fazendo parte no todo. Eu preciso estar crescendo constante e progressivamente na minha espiritualidade, porque é por aí que eu vou cada vez mais estar servindo mais e melhor. É a espiritualidade, é a nossa essência que nos ajuda a fazer com que a gente busque isto. O quinto ponto é que para avançar para o propósito, nós estabelecemos objetivos que nos desafiam o tempo inteiro, objetivos estes que nos levam ao crescimento. O que são esses objetivos? Nada mais do que pontos de controle que servem para você aferir se você está na direção e sentido correto do propósito. Isto é importante que você leve em consideração. Você cria objetivos que fazem com que você dê passos para que cada vez mais você esteja chegando próximo ao propósito. Ou, melhor do que isso, que cada vez mais você esteja servindo mais, cada vez mais. É este o objetivo, não há limite para isso. O sexto passo que enumerei aqui para vocês é que para atingir cada objetivo existe um caminho, e nós falamos sobre ele ainda agora. E que este caminho tem que ser aquele que você vai utilizar do prazer
em estar trafegando por ele. Este caminho, ele aparece à sua frente quando você determina que objetivo você quer alcançar e termina quando o concretiza, quando você atinge o que você quer. Este caminho é tão importante quanto concretizá-lo. O objetivo, através de o trilhar, que você cresce, é que faz com que você cresça. É este objetivo, é o trilhar este objetivo que faz com que você vença as circunstâncias que estão aparecendo neste caminho, que você compreenda cada vez mais como é a vida, que você consiga ter perspectivas de sair das situações. Isto é importante. Este caminho tem que ser bem escolhido. E se é aquilo que te dá prazer, você vai ter o foco quase que automaticamente, porque te dá prazer de fazer. E você vai atrás deles, né? Este caminho precisa estar coerente com as leis universais que o Criador estabeleceu para a nossa conduta, bem como de nossos atributos especiais que o Criador implementou apenas em nós, seres humanos. É assim que nós vamos avançar. É assim que nós estaremos numa situação de crescimento. Não estaremos em zonas de conforto. E o último e oitavo passo que eu passo para vocês é que você deve escolher este caminho. O Criador se manifesta através de insights neste caminho. Caminho este, como digo sempre, friso sempre, são caminhos que você vai escolher que te dão prazer. E afinal, Ele, Criador, colocou em você uma série de atributos que formam a tua personalidade. E essa personalidade é que te leva a estes caminhos. Agora, existe uma forte ligação entre espiritualidade, entre inteligência espiritual e personalidade. Mas isso será um assunto para lives futuras, para vídeos futuros. É bastante, digamos assim, demorado para se ver aqui agora. Bem, pergunto para você, eu passei 8 passos. Eu queria que você lesse com muita calma isso, ou escutasse o vídeo quantas vezes forem necessárias, mas pense um pouco sobre isso que eu estou passando para vocês. Isso dará sentido à vida de vocês. Eu passei por isso. Eu trilhei uma série de caminhos que se colocaram à minha frente como circunstâncias complicadas, mas eu não desisti, e vocês não devem desistir. Se o Criador diz que tem muito para oferecer para vocês ainda aqui, é porque tem. E você precisa saber como alcançar isso, como pôr a mão nisso que Ele está prometendo para você. E aqui você começa a trabalhar através da inteligência espiritual a maneira que você poderá dar sentido a buscar, levar cada vez mais o servir a todos que estão ao seu redor, a todo o seu próximo, digamos assim. Bem, falamos bastante hoje, né? Passamos até de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Mas eu diria que o primeiro passo que você deve dar é se conscientizar de que você é um espírito, que hoje você habita um corpo e que você possui uma mente a qual o governa de maneira harmônica entre seus componentes, o intelectual, o emocional e, hoje, comprovado pela ciência, o espiritual. E é isso que você precisa, então, primar e fazer em sua vida. O primeiro passo é bastante simples. Comece a se conscientizar disto que eu acabei de citar, que você é espírito, corpo e mente. E que eles estão integrados e eles representam você aqui na Terra, no momento em que você tem esta vida. Bom, de modo prático, o que aplico em minha vida, busque compreender, se aprofundar e principalmente praticar na vida o ato de servir a todos que o rodeiam, cada vez mais e mais. E aí você verá que aquilo tudo que você também quer e que o universo coloca à sua disposição
cada dia você terá mais liberação do que você quer. Cada dia você vai atingir mais seus objetivos. E você vai poder usufruir cada vez mais daquilo que, como eu digo, é o melhor que há aqui nesta terra. A inteligência espiritual te permite usar métodos e ferramentas que o levam a crescer de maneira constante e progressiva para a sua essência, para o espírito, para o espiritual. Bom, pessoal, eu pergunto agora para finalizar a vocês. Vocês notaram que existe um nível de colaboração entre todos e é necessário este nível de colaboração para que você possa realmente progredir, para que você possa buscar o propósito, estabelecer seus objetivos. Então, nós estamos aqui para colaborar uns com os outros, né? Como disse antes, você não deve pura e simplesmente querer governar outro ser humano, mas sim colaborar para que grupos de seres humanos que podem se estender até o universo, é este o objetivo, né, tenham a mesma visão, se harmonizem com o universo e o deixe se expandir cada vez mais rápido, porque você compreende o que significa essa expansão, porque você tem um sentido na vida, que é exatamente este. Então, a colocação que eu faço para vocês é: você é um cara, uma pessoa colaborativa, uma pessoa que não coloca os seus interesses, os seus específicos, puramente sobre qualquer coisa e às vezes não colabora para que você alcance o seu e o restante que fique ao Deus dará, digamos assim, como é usado. Reflitam. Refletir, pensar é o início do conhecimento. Então eu diria para você, eu uso o próprio Provérbios 7:1 com uma, digamos assim, uma pequena mudança no aspecto de que o temer a Deus, o temer ao Criador, ele te leva ao início do conhecimento. Agora, o que significa você chegar ao início do conhecimento? Você precisa começar a pensar. Isto é chave. E isto é que me levou, durante muitos anos, a me dedicar ao ensino. Porque mais do que passar uma matéria que seria apenas um lado intelectual, eu sempre puxei e puxo para que as pessoas pensem. Isto é a dádiva dada pelo Criador para que você seja diferente dos demais seres. Enfim, vamos terminar por aqui hoje e eu agradeço, como sempre faço, ao Criador e a todos vocês que de um jeito ou de outro estão tendo contato com este vídeo. Agradeço em especial aos que estão agora vendo este vídeo e viram boa parte dele. Ele estará disponível a partir de hoje, mais tarde, nas redes sociais. Se você quiser vê-lo novamente, ele está à sua disposição. E mais ainda, se vocês quiserem fazer algum tipo de contato ou questionamento a mim, utilizem, por exemplo, o direct do Instagram ou o Messenger do Facebook. Podem fazer que eu e minha equipe estaremos atentos e vamos respondê-los a seguir. Muito obrigado por hoje.